Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 13. Primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 7 a 13. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Fizemos a leitura do verso 7 até o verso 13 do capítulo de número 4 da primeira carta de João. Bom, como os irmãos perceberam, a ênfase aí do texto é a obra de Deus e o amor. Isso fica muito claro porque as repetições que são feitas aí sobre Deus, os irmãos vão ver que praticamente em todos os versículos aparece aí o nome de Deus. No versículo de número 7, três vezes aparece o nome de Deus. Ele diz aí: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aí ele diz: e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece Deus. Aí ele diz: pois Deus é amor, duas vezes no verso 8. Versículo 9. Nisto manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu unigênito, o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Duas vezes de novo aparece Deus aí no versículo 9. Versículo 10. Nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí de novo aparece o nome de Deus aí, versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Uma vez o nome de Deus. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aí no versículo de número 13 ele diz: nisto conhecemos que permanecemos nele. Aí ele diz: e ele em nós, em que deu o seu Espírito. Então veja que a preocupação do autor, no caso de João, é mostrar que primeiramente a obra é uma obra 100% de Deus. É Deus fazendo, é Deus vindo até nós e Deus realizando essa obra em nós. Agora, uma outra coisa que aparece aí também com ênfase no texto é a palavra amor. João diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Quem ama? E aí no verso de número 8, aquele que não ama. E aí ele diz: Deus é amor. Depois o verso 9, manifestou o amor de Deus. Então veja que esses termos, essas palavras, é a ênfase que o autor quer dar e é o que ele quer relembrar à igreja, novamente, do que já foi ensinado para ela, e mostrar que essa é a preocupação dele. Então mostrar a obra de Deus no pecador e mostrar, sim, o amor de Deus e por que nós amamos. Então os irmãos podem depois grifar isso em casa, né, e essa é a ênfase do autor aí. Então, a pergunta que nós temos que fazer por texto, então, é a seguinte: por que um crente que é verdadeiro, ele consegue amar verdadeiramente ao seu irmão? Essa é a questão aqui que nós devemos, então, perguntar para o texto. Então, por que um crente que é verdadeiro, crente, por que eu estou usando a palavra crente verdadeiro aqui?
Lembrando que no contexto de João, João está combatendo os falsos crentes, os falsos profetas, que tinham saído do meio da igreja e que estavam tentando seduzir a igreja ao erro. Então, por isso que eu estou dando ênfase aqui à questão do verdadeiro. Então, por que o verdadeiro crente, ele consegue amar verdadeiramente? Aí o texto responde, primeiro aí no verso 7, amados, amemo-nos uns aos outros. Bom, aí ele está dizendo, olha, é um mandamento, você deve amar uns aos outros. Por quê? Aí ele explica, porque o amor procede de Deus. Então, veja bem, irmãos, a igreja, nós crentes, nós não somos uma obra humana. Ou seja, eu não me tornei crente, eu não vim à conversão por a minha vontade ou por vontade humana. Quem quis a minha conversão e quem mudou o meu coração foi Deus. É Ele que me deu um novo coração. Foi Ele que me deu uma nova mentalidade. É Ele que me deu um novo espírito. Ou seja, foi Ele que me regenerou por meio de Cristo Jesus. Então, a obra é exclusivamente de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Ou seja, Deus o Pai me amou e me escolheu desde antes da fundação do mundo. O Filho foi aquele que se encarnou, veio ao mundo e se colocou como resgate, como oferta, para pagar os meus pecados. E o Espírito Santo é aquele que atua no meu coração, ele me dá um novo coração e me faz compreender essa obra maravilhosa que o Deus Trino fez em meu favor. Então, ele diz que Deus então é amor. E ele diz então que por causa disso, como nós somos geração de Deus, nós somos criados por Deus, ele diz, devemos amar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros. Então, naturalmente, o que João está dizendo, ele vai depois explicar isso aqui na carta, ele diz, quem conhece Deus ama, porque nasceu de Deus, e Deus é amor. Então, veja aí que ele diz que devemos amar, porque o amor procede de Deus. Então, quando nós conhecemos Deus, nós amamos, até porque também o primeiro fruto do Espírito lá, que nós temos lá em Gálatas é amor. Amor. O fruto do Espírito é amor. Depois, então, vem a lista dos outros lá, 8. Então, ele diz aí que nós podemos amar verdadeiramente porque o amor procede de Deus. Uma segunda coisa que João diz, ele diz assim, que o amor procede de Deus, ele diz, e todo aquele que é nascido de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então ele diz, se você ama, primeiro porque você nasceu de Deus. Então eu adiantei aqui e disse, quem nos dá um novo coração, quem transforma o nosso coração, quem nos torna crente é Deus, é obra dele, é obra do Espírito Santo. Aí João diz, então como que você sabe que você nasceu de Deus? Ele diz, se você ama. Então o crente sabe que o amor procede de Deus, Deus é a fonte de todo o amor, e aí então aquele que é nascido de Deus, ama. E, naturalmente, João está referindo aqui a obra do próprio Espírito Santo, que Jesus falou lá em João capítulo 3. Quando Nicodemos vai ter com ele à noite, ele diz, olha, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Mas o ponto então aqui é que aquele que foi regenerado, que foi transformado verdadeiramente, de fato ama, porque Deus deu um novo coração para ele. Deus deu uma nova motivação para ele. Deus colocou um novo princípio no seu coração. E esse princípio que rege toda a prática do crente é o amor, que procede de Deus no coração dele. Então ele diz que o amor procede de Deus e ele diz mais ainda, e se você ama, é porque você nasceu de Deus. E se você nasceu de Deus, uma terceira coisa que João diz aí, ele diz, você conhece Deus. A palavra conhecer aqui, irmãos, não é só uma questão intelectual. Satanás conhece Deus intelectualmente muito bem. E se você for tentar discutir teologia com ele, nunca faça isso, você vai perder. Porque ele tem conhecimentos, e muito conhecimento. Tiago fala isso na sua carta, que ele diz que os demônios, eles temem a Deus. E se estremecem diante de Deus. Então eles conhecem Deus. Mas aqui o conhecimento que João está propondo aqui não é somente um conhecimento intelectual. De fato é uma experiência com Deus, de um relacionamento íntimo com Deus. Então a ideia de conhecimento aqui envolve não só o intelecto, mas uma intimidade com Deus. Acho que já falei aqui para os irmãos, É como se nós pudéssemos perceber Deus passando entre nós,
se nós percebêssemos o movimento de Deus em nossa vida. Quando alguém passa pelo outro, né, sempre passa um vento ali, não é? A gente percebe alguma coisa que passou por nós. Se você estiver no escuro e alguém passar por você, você olha, alguma coisa passou aqui. Mas a ideia, então, de intimidade com Deus é comunhão mesmo. São duas pessoas que caminham juntas. Falei isso em sermões anteriores. No caso de Enoque com Deus, por exemplo, Enoque andou com Deus, e Noé andou com Deus, Abraão foi chamado de amigo de Deus, Moisés teve o privilégio de falar com Deus. Então, a intimidade com Deus, esse conhecimento de Deus, é que nos ensina a amar. E João diz então que, por que o crente ama? Primeiro, porque o amor procede de Deus. Ele diz, e todo aquele que é nascido de Deus ama, e ama por quê? Porque conhece Deus, sabe quem Deus é. Então o crente não tem dúvidas de dizer quem Deus é. Você, como crente, você deve ter condições de explicar para as pessoas, né? Quando perguntar para você quem é o seu Deus, você deve explicar para ele quem é o Deus que você crê. Intimidade. Assim como um esposo conhece a esposa e a esposa conhece o esposo, também assim nós deveríamos conhecer Deus, porque normalmente a Bíblia usa como relacionamento entre nós e Cristo o casamento. É só os irmãos verem lá em Efésios capítulo 5. Ele vai usar ali o casamento como símbolo. E a igreja é chamada de esposa de Cristo, noiva de Cristo, para mostrar a questão do relacionamento de intimidade. Então, o que João está dizendo aqui desse conhecimento é um conhecimento íntimo e não secreto. Por quê? Porque os falsos mestres estavam dizendo o seguinte, olha, existe um conhecimento secreto que somente alguns podem atingir. E João diz, não. Esse conhecimento é possível porque Deus se revelou. Deus se deu a conhecer. E aqueles que amam, segundo João, ele diz, conhece a Deus. E conforme está aí no texto aí, né? Então, é nascido de Deus e conhece Deus. Lembrar os irmãos que o novo nascimento, não é? Deus nos atrai para Ele, para próximo dEle. Ou seja, seria uma união novamente com Deus. Nós somos ligados novamente a Deus por meio de Cristo Jesus. Então há um conhecimento. E aí no verso 8, ele continua falando sobre isso, né? Ele diz assim, e aquele que não ama não conhece Deus. E qual é a razão? Se você, ou melhor, porque ele não conhece Deus? Porque Deus é amor. Essa expressão Deus é amor, João está dizendo assim, não é que Deus tem amor nele, ele é amor. Ele é a fonte do amor. Né? Ele é amor em si. Então, ele diz que quem ama conhece Deus porque Deus é amor. Então, irmãos, por que então um crente verdadeiro, ele pode amar verdadeiramente ao irmão? A resposta é simples. Primeiro, porque o amor procede de Deus. A fonte do amor é Deus, não somos nós. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A questão do amor não está inerente em nós. É algo que Deus produz em nós e nos capacita a amar. Então, o amor procede de Deus. O que mais João diz? Ele diz assim, que aquele que ama foi nascido de Deus. Ou seja, foi Deus quem transformou. Foi Deus quem deu um novo coração. Foi Deus quem tirou ele das trevas e colocou essa pessoa na luz dele, do seu Filho amado. E ele diz mais ainda, e por causa disso, então, esses que amam, que são nascidos de Deus, conhecem quem Deus é. Conhece Deus. Todo crente tem que conhecer Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. Tem que ser assustador para uma pessoa que se diz crente e não conhece quem Deus é. A própria conversão é algo que Deus faz em nós para nos conduzir a conhecê-lo, quem Ele é. Então João diz, conhece Deus. E diz mais ainda, e esse amor, porque aquele que diz que, aquele que não ama, a prova é que ele não conhece Deus, porque ele diz, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Então Deus é a fonte de todo amor, porque Ele é amor em si. Nós somos, mas Deus é. Então, esse é um ponto importante. Nós recebemos de Deus algo, mas Deus não recebe nada de ninguém. Ele é a fonte de todo o bem, conforme João, então, está nos ensinando. E aí ele continua, e ele vai mostrar o padrão e a intensidade do amor que Deus revelou a nós. Aí no verso 9, ele diz assim,
nisto se manifestou o amor de Deus. Chama a atenção dos irmãos para a palavra aí, manifestou. Quero lembrar aos irmãos que, assim, o que o falso evangelho faz? O falso evangelho, os falsos profetas, eles sempre querem mostrar para o seu rebanho que Deus sempre tem alguma coisa escondida, que só alguns podem descobrir. Não é todo mundo que sabe, é alguns. É mais ou menos o que Satanás fez lá com Adão e Eva no Éden, né? Satanás chega lá para Adão e Eva, né? E diz assim, olha, não foi assim que Deus falou? E aí Eva diz, não, Deus falou assim, né? E até acrescentou alguma coisa, se tocar. Mas quando Satanás, ele começa a argumentar com Eva, ele joga de uma maneira como se Deus estivesse escondendo alguma coisa deles. E o que ele tentou mostrar para eles? Olha, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Ele. É isso que Deus está escondendo de você. Então, normalmente, uma seita, o que ela faz? Os seus líderes gostam sempre de colocar alguma coisa escondida. Ó, tem alguma coisa aí, tem algo misterioso, glorioso, que só está reservado para alguns. Mas observe que João usa a palavra manifestou. E a palavra manifestou aqui é que Deus deixou claro. Deus não escondeu nada. Deus mostrou tudo o que Ele tinha que mostrar para nós e o que nós tínhamos que saber a respeito dEle e do amor dEle. Então não é um amor oculto, escondido. Deus manifestou, Deus declarou esse amor para o seu povo, sem reservas. Então quando João diz, nisto se manifestou o amor de Deus, aí ele mostra como que Deus manifestou o amor dEle por nós. Ele diz assim, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. A palavra aí, unigênito, é só lembrar aos irmãos que Jesus é o único da espécie dele. Né? Então a ideia aqui, e também que ele é alguém semelhante ao Pai, por isso que a expressão usada aqui é unigênito. Né? Não é primogênito, é unigênito. Ou seja, Cristo, ele é o único da sua espécie. E é semelhante ao Pai. Semelhante ao Pai, unigênito filho do Pai. Então ele diz que Deus demonstrou o amor dele. Mas vamos pensar aqui algumas coisas na Bíblia. No Antigo Testamento, irmãos, Deus revelou o seu amor. Por exemplo, quando Deus criou Adão e colocou Adão no Éden e deu tudo para Adão, é uma expressão do amor de Deus. Adão não trabalhou, Adão não fez nada para ter o Éden. Deus criou o jardim, Deus colocou tudo de bom lá e colocou Adão lá e diz, multiplique-se e desfrute disso tudo. Ele podia comer de tudo ali, apenas de uma árvore que não. Amor de Deus. Quando nós olhamos para Abraão, por exemplo, no caso, ou melhor, para Noé, quando Deus salva Noé do dilúvio, Deus demonstrou amor por Noé e para a família dele. Quando Deus chama Abraão, Deus demonstra amor por Abraão. Quando Deus abençoa Isaac e Jacó, Deus está demonstrando amor por Isaac e Jacó. Quando Deus abençoa o povo de Israel, alimentando, cuidando, protegendo, dirigindo eles pelo deserto, Deus demonstrou amor por eles. Quando Deus colocou Davi como rei sobre Israel, Deus demonstrou amor por Israel. E assim por diante. Mas observe que agora Deus faz uma demonstração maior do que aquela do Antigo Testamento. Porque o texto diz que Ele enviou o seu Filho único para morrer por nós. Então, a expressão do amor de Deus revelada no Novo Testamento é maior do que a expressão de amor que Ele revelou no Antigo. Ou seja, esse aqui é o ápice da revelação do amor dEle. Ou seja, Ele enviou o seu Filho unigênito, seu único Filho, da sua essência, da sua natureza. Então Ele envia o seu Filho, e Ele diz, Ele envia o seu Filho por nós, para que vivêssemos por meio dEle. E essa expressão vivermos aqui por meio dEle, nós temos que entender da seguinte maneira, somente Cristo pode agradar a Deus. Somente Cristo pode fazer algo que o Pai aceita. Somente Cristo pode fazer isso. Então, como que nós vivemos por meio dele? Lembremos os irmãos que a obra de Cristo em nosso favor fez o que em nós? Os nossos pecados foram lançados sobre Cristo. A justiça de Cristo foi colocada sobre nós. A nossa corrupção foi lançada sobre Cristo. A santidade de Cristo foi colocada sobre nós. Então,
por causa dessa obra que Cristo fez em nosso favor, então agora nós vivemos por meio dele, somos aceitos pelo Pai por meio de Cristo Jesus. As virtudes de Cristo estão sobre nós agora. E é isso que João está dizendo. É por isso que o nosso culto, a nossa oração, o nosso serviço é aceito por Deus, porque por meio de Cristo é que nós somos aceitos e vivemos na presença de Deus. Não é por causa das minhas obras, não é porque eu sou pastor, ou presbítero, ou uma liderança na igreja, não. Entenda isso, o pecador salvo, ele só é aceito por Deus, segundo o que João ensina, por meio da obra de Cristo. Mas o que João está mostrando aqui é que Deus manifestou isso. Ele não escondeu, não está escondido, porque aqueles falsos mestres que estavam atacando a igreja, que João era pastor, eles estavam dizendo, olha, tem um conhecimento secreto, tem um conhecimento aí que ninguém sabe, e quando alguém descobrir esse conhecimento, aí é salvo. João diz, não, Deus revelou tudo, está tudo claro, está tudo claro. O problema, irmãos, é que o pecado faz algumas coisas com a gente da seguinte maneira. É mais ou menos assim, olha. Digamos que aqui desse lado está escuro, bem escuro. E desse lado aqui está claro, bem claro. E aí você perdeu a agulha aqui. Então você perdeu uma agulha ou um objeto desse lado aqui escuro. Mas aí você começa a procurar desse lado aqui. E alguém pergunta para você, o que você está fazendo? Estou procurando um objeto que eu perdi. Mas onde você perdeu? Lá no escuro. Mas por que você está procurando lá? Porque aqui está claro. Percebe o que o pecado faz? Né? Então tem coisa que está muito clara. Então o que está claro aqui para nós? A grandeza e a intensidade do amor de Deus. Isso não está escondido, isso não está no escuro. Você não precisa fazer um exercício de subir ao monte ou carregar um poste nas costas ou fazer sacrifícios para compreender o amor de Deus, porque Ele já revelou isso em Cristo. Está claro, o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho. E enviou o seu Filho com esse propósito de pagar as nossas dívidas e nos habilitar a viver diante dele. Então, João diz, veja o amor de Deus. É um amor claro, intenso e profundo. E sacrificial, por quê? Porque ele enviou o seu Filho em nosso lugar, em nosso favor, para que nós agora vivêssemos por meio dele. Ou seja, o que nos garante diante de Deus é a presença de Cristo Jesus. E quando Deus olha para nós, salvos em Cristo, o que Ele vê? As virtudes de Cristo em nós. As virtudes de Cristo em nós. Sua santidade, a sua beleza, né, a sua pureza. Ele olha para nós e é assim que Ele vê. Como se fosse diversos Cristos. Ele está olhando para nós dessa maneira. Então Ele diz que Ele enviou o seu Filho unigênito. E aí então, João continua no verso 10 dizendo, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E essa expressão que João aqui usa é importante porque, veja bem, não é que eu fiz primeiro para Deus fazer por mim. Foi o contrário. Antes de eu fazer, Deus já fez por mim. Então João diz, Ele nos amou primeiro. Essa expressão dele nos amou primeiro, irmãos, e sempre é importante a gente entender disso, não é que Deus começa a fazer coisas no tempo, viu? Deus faz as coisas na eternidade. Tudo que ele planejou na eternidade. Por isso que João usa muito, João e Paulo vão usar muito essa expressão. Nos amou antes da fundação do mundo. Os seus eleitos nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, quando que Deus nos amou? Antes mesmo de nós nascermos. Antes do mundo ser criado. Antes de existir anjo e qualquer outro tipo de ser, Deus nos amou porque Ele é um ser eterno. Ele não está preso ao tempo como nós estamos. É claro que a nossa mente fica lutando. Como assim? Aí é assim como a Bíblia diz. Ele nos amou antes. Então você foi amado por Deus e amada por Deus, não é porque você fez alguma coisa. E Evangelho é isso. Evangelho nós temos que compreender o seguinte. Deus age, nós cremos e Deus nos abençoa. Simples assim. Não é eu faço, eu creio e Deus me abençoa. Não, é graça. Deus faz em nós, nos dá um novo coração, nos habilita a crer nele, nós confiamos e ele nos abençoa. É o sinal do amor dele, porque ele nos amou primeiro. Então João diz, é um amor que veio antes. E por causa disso, então,
João diz, nós amamos ele agora, porque nós compreendemos o que ele fez por nós. Primeiro. Percebe? Então, é um amor incondicional. Não é um amor aqui que foi uma troca. Eu fiz e Deus fez. Isso não existe. Não tem como trocar com Deus, não tem como negociar com Deus, porque dele é tudo. O que eu vou propor para Deus? Se eu falar assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu te dou a minha vida. Já é dele. Ah, se o Senhor me abençoar, eu te dou isso, mas já é dele. Como que você vai dar para alguém que já é dele? Então, observe o que João diz. Ele nos amou. Ele nos amou. E porque ele nos amou, o que ele fez aí? Ele diz, ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Falei de manhã com os irmãos, questão da propiciação. Né? Então, os sacerdotes, o sumo sacerdote pegava então o animal morto e aspergia o seu sangue sobre a tampa da propiciação, onde Deus vinha e ali Deus então declarava misericórdia e graça para aqueles que confessaram e abandonaram os seus pecados. Então, Cristo então é a nossa propiciação. É em Cristo que Deus revela a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça. Ou seja, então, Cristo é aquele que expiou os nossos pecados. É aquele que levou os nossos pecados sobre si. É aquele, então, que pagou o preço dos nossos pecados. Então, João diz, está vendo o amor de Deus? Está revelado. O que você quer mais? Não precisa de mais nada. Está claro. Ele não escondeu nada. Ele está deixando aqui, ele está esmiuçando aqui o que ele fez e demonstrando o amor dele. Não tem nada escondido. Seita esconde coisas, mas o Evangelho diz, é assim. Ele deixa as claras, por quê? Porque, segundo o texto aqui, ele diz, manifestou o seu amor. Uma coisa clara, que você pode compreender e entender a grandeza do amor de Deus. E veja que João repete, ele diz assim, amados. Lembrando que essa expressão amados também, João está usando porque é como se João está dizendo assim, olha, vocês são amados de Deus. Ele diz amados. João amava a igreja. Mas eu creio que quando ele usa a palavra amados, ele está dizendo, vocês são amados por Deus. Aí ele repete, amados, se Deus de tal maneira nos amou, aí ele mostra de novo a grandeza, a intensidade do amor de Deus por nós. Ele fala assim, devemos nós também amar uns aos outros. Parece-nos, irmãos, então, que quando eu conheço o amor de Deus, e eu experimento do amor de Deus, naturalmente eu passo a amar também o meu irmão. É uma consequência quando nós conhecemos a Deus. Então ele diz, devemos amar também os irmãos. E no verso 12 ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Isso aqui é um outro ponto importante, irmãos. Por que ninguém jamais viu Deus? Primeiro, porque Deus é invisível. Então a natureza dele é invisível. Deus é invisível. Você não pode vê-lo mesmo. Mas ninguém pode contemplar Deus no seu ser, por uma simples razão. Um ser criado não pode contemplar o seu Criador. Por isso que o único que é dito que viu Deus é Jesus. João diz que o Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. Somente Cristo pode revelar Deus o Pai. A essência e a natureza de Deus. Porque somente Ele pode ver Deus, porque Ele também é Deus. Mas nós não podemos ver Deus. E é por isso que é estranho quando alguém chega para você e diz, olha, eu vi Deus. E a pessoa está normal. Não tem nada nela. Você viu Deus? Viu. E aí? Foi uma bênção. Vou dizer uma coisa para você. O dia que você vê Deus, não vai ser bênção. O dia que você está pensando. Você vai falar como Isaías. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele achou que ia morrer. Ele sentiu o seu corpo despedaçando diante da santidade de Deus. Então, observe que João diz, ninguém jamais viu Deus. Mas como que eu sei que Deus está comigo? Aí João, ele responde aí no texto, né? Ele vai dizer assim, ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Não vi, mas eu sei que Ele está em mim. Eu sei que Ele habita em mim. E por que eu sei que Ele habita em mim? Porque eu amo. Percebe? Eu amo.
Então, uma evidência do nosso cristianismo verdadeiro é o amor. Ele diz, eu sei que Deus está em mim, e eu sei que, eu não vi Deus, mas eu sei que Ele está presente comigo, está atuando em mim, segundo o que João diz, por quê? Porque eu amo. Né? É claro que aqui eu estou usando de maneira geral, né? Ninguém jamais viu a Deus, mas ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Deus permanece em nós. E aí João diz assim, o seu amor é aperfeiçoado, ou em nós é aperfeiçoado. Ou seja, Deus está trabalhando em nós e aperfeiçoando cada vez mais o amor dele em nosso coração. E nos habilitando cada vez mais a amar mais ainda. Não é diminuir o amor, ele aumenta o amor. Então, observe que João diz, ele está aperfeiçoando em nós o amor. Então, como que eu sei que Deus está em mim? É porque eu cada vez amo mais. Cada vez eu vou amar mais o irmão. E é assim que funciona. É assim que funciona, porque Deus está aperfeiçoando em nós. E depois João então diz aí no verso 13, nisto conhecemos que permanecemos nele. Veja que João, não, e aqui é um ponto importante, olha. Observe que João diz, nisto conhecemos. Não é uma coisa incerta, irmãos, e você que me ouve hoje. Não é uma coisa incerta, é uma coisa certa, segura. Ele diz, nisto conhecemos. Nós temos convicção, nós temos certeza disso. Não, será? Talvez? É possível? Não, ele diz, conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Por quê? Ele diz, em que nos deu o seu Espírito. Lembrando que, uma vez que nós somos regenerados, transformados, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Nós somos selados por Ele. E João, então, creio que está falando sobre isso. Porque o Espírito dele passa a habitar agora em nós. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E o Espírito de Deus agora habita em nós. Habita em nós. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para um último detalhe aqui. Observe que no texto que nós lemos aqui, João fez uma referência ao Pai, porque ele diz, o Pai enviou o Filho. João faz uma referência ao Filho unigênito, conforme está aí, e agora João faz uma referência ao Espírito. Ou seja, por quem que nós somos amados? Nós somos amados, de igual maneira, pelas três pessoas da Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Por que o Pai nos elegeu? Porque Ele nos ama. Por que o Filho veio ao mundo para morrer em nosso lugar? Porque Ele nos ama. Por que o Espírito nos selou e habita em nós? Porque Ele nos ama. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Você está lendo o texto aí, eu não estou inventando nada. Está aí no texto. Isso está muito claro. Uma criança, se ela lê isso aqui, ela vai entender. Mas eu quero dizer para você assim, existe alguma dúvida ainda que você é amado por Deus? Que você é amada por Deus? Você precisa de mais provas ainda? João está dizendo, não está oculto, está claro, ele manifestou isso. Percebe? Então ele diz, de tal maneira que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos ama. E qual é a certeza que eu tenho? Porque o Pai nos elegeu, o Filho pagou o preço, e o Espírito Santo selou o nosso destino por toda a eternidade. Ele habitou em nós, Ele habita em nós, Ele caminha conosco, Ele está entre nós, e Ele nos conduzirá em triunfo até a volta de Cristo Jesus. Termino aqui, irmãos, fazendo algumas aplicações, e quero fazê-las em forma de perguntas, mas eu pergunto para você, Deus te ama ou não? Você precisa de mais provas do que isso? Você percebe esse amor de Deus por você ou não? Você está na dúvida ainda, será? Olhe para as Escrituras. Se você crê nisso, não tem mais razão de você ficar incerto. Você entende a obra de Cristo em seu favor? Que por amor Ele veio e pagou seus pecados e que não há mais dívida com Deus e que agora você é considerado filho de Deus e filha de Deus e que você é alvo do amor de Deus em todo momento, não em alguns momentos, mas em todos eles. Você percebe isso ou não?
Você de fato tem um novo coração? Você nasceu de Deus? E por fim, o seu amor tem sido aperfeiçoado? Ou seja, meu irmão e minha irmã, o seu amor tem aumentado cada vez mais ou não? Ou ele está regredindo? Não pode haver regressão. Não pode, ele tem que sempre aumentar. Não tem como a gente... seria legal se tivesse um termômetro de amor, né? Na hora que a gente passasse por ali, quem dera assim, né? Mas tem uma forma de a gente expressar o amor uns pelos outros. É quando você se dispõe a se sacrificar pelo outro, mesmo que o outro não te ofereça nada de bom. Mas você se dispôs do coração de fazer o bem para aquela pessoa, com toda a sua força, com toda a sua vida, mesmo ela não fazendo nada de bom para você. Quando você conseguir fazer isso, você vai saber de uma coisa, que de fato Deus está aperfeiçoando o amor dele no seu coração. Porque foi isso que Deus fez por nós. Foi isso que Deus fez por nós. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, que Deus nos ajude e que Deus continue aperfeiçoando o nosso amor por Ele. Amém.